Meus caros amigos e amigas que acompanham a editora Cleofas, que leem os nossos livros, ouvem os nossos programas, os nossos cursos, nós queremos desejar-lhes nesse dia de hoje uma santa e feliz Páscoa. Páscoa quer dizer ressurreição, né? Jesus morreu na cruz por nós, padeceu o pior suplício que um homem poderia passar na sua vida. Eu fico pensando alguém ficar preso simplesmente por 3 pregos, né? Pendurado durante 3 horas até a morte. É o amor de Deus por nós. Deus morre na cruz por nós. Algo inimaginável, algo que não tem reflexão humana que possa abranger totalmente esse mistério de amor. Como diz São João, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Né? São João começa a narrativa da Santa Ceia, lá no seu Evangelho, capítulo 13, dizendo isso. Tendo amado os seus que estavam no mundo, nós todos, amou-os até o fim. Foi até a cruz pela nossa salvação. Mas ressuscitou. Né? Ele disse aos apóstolos, depois de 3 dias eu ressuscitarei. E ressuscitou, triunfante da morte. A morte não podia conter o Senhor da vida. A corrupção não podia destruir o corpo daquele que é o Senhor da vida, o Senhor da criação, o Senhor do mundo. Então Cristo ressuscitou. São Paulo diz, esta é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vazio. Tudo que nós fazemos é vazia a nossa fé. E a ressurreição de Jesus é algo real. Ele apareceu, São Paulo diz, para mais de 500, né, do seu tempo. E apareceu a Pedro, apareceu a Tiago, São Paulo diz, depois apareceu a mim, por último, porque eu fui perseguidor da igreja. Né? E que coisa bonita, Jesus ressuscitado, ele conversa com os apóstolos durante 40 dias. Faz de Pedro o chefe da igreja, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Né? Pedro ficou assim triste porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, mas Jesus passou por cima disso e confirmou o primado de Pedro. Você vai ser o chefe da igreja. Então, meus irmãos, celebrar a Páscoa é celebrar essa alegria. Cristo ressuscitou e vai ressuscitar cada um de nós que viver com Ele, que obedecer, né, as suas leis, que viver conforme o Evangelho, que trabalhar pela construção do reino de Deus, que obedecer os mandamentos do seu Pai. Né? Cristo vai nos ressuscitar, porque com a sua morte, diz a liturgia, Ele quebrou a morte. Ele destruiu a morte com a sua morte. Matou a morte com a sua morte. São Tomás de Aquino dizia que existem 2 mortes. A primeira morte é quando a alma se separa do corpo. Todos nós vamos passar por essa. Mas a segunda morte, São Tomás de Aquino diz, essa é muito pior, é quando a alma se separa de Deus. Aí é por toda a eternidade. Para que a nossa alma não se separe nunca de Deus, para que na eternidade a gente possa viver a bem-aventurança de Deus, ou seja, a felicidade de Deus, então Cristo ressuscitou. Por isso é preciso viver a Páscoa com muita alegria, mas também com muita preparação. Na vigília da Páscoa, na noite do sábado, nós renovamos as promessas do nosso batismo. Nós cantamos a ladainha dos santos que estão no céu, intercedendo por nós sem cessar. Tudo isso é a nossa fé. Tudo isso é a nossa alegria do Cristo ressuscitado que vem trazer vida nova. Então, desejando uma feliz Páscoa a você, eu desejo aquilo que São Paulo disse aos Gálatas. É para a liberdade que o Cristo nos libertou. Não volte à escravidão do pecado. Não volte para a escravidão da morte. Não volte para os vícios. Não. Comece hoje uma vida nova em Cristo Jesus.